Irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Hoje vamos começar o capítulo 5 de Atos. Já estamos no capítulo 5. Temos aí até o capítulo 28. Temos uma boa caminhada ainda, mas já percorremos um bom tanto. Vamos lá, Atos capítulo 5, vamos ver hoje até o versículo 11. Começamos e vamos até o versículo 11. Vamos ler o texto. A palavra de Deus, a sagrada palavra de Deus, nos diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhes o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Esse é o texto que nós vamos ver hoje, capítulo 5, versículos 1 ao 11. E quando eu olho para este texto, vejo algo muito que salta aos nossos olhos aqui no texto, que é a questão da mentira. Há algo mais do que isso, nós vamos comentar sobre isso. Mas aquilo que para nós fica evidente é a mentira, porque o texto aqui está nos falando: por que mentistes? Vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Então a mentira é algo que nos salta aos olhos aqui. E mentira é algo que nós vemos dia após dia em nossas vidas. Nós estamos falando agora de tempos de eleições e o que mais nós vemos são mentiras. Não é porque é época de eleição, é porque ela aparece muito mais a mentira. No dia a dia você também vê mentira. Quando vão te vender um produto, eles mentem sobre esse produto. Quando há uma propaganda na televisão, muitas vezes há uma mentira por detrás daquele produto, dizendo que ele vai te dar realização, vai te dar felicidade, que aquele produto é infalível, que ele vai fazer você parecer 20 anos mais jovem, que você vai se sentir muito mais disposto, que as pessoas vão te notar. É muita mentira envolvida. Nos tempos de eleição isso não é diferente. Eles mentem sobre os seus concorrentes, sobre os seus opositores. Eles pegam palavras fora do contexto e falam: olha só o que ele diz, como esta pessoa é, como ele é mau, como ele é cruel, como ele é racista, como ele é isso, como ele é aquilo outro. Muitas mentiras, descaradamente. E se você não conhece o contexto da situação, você cai na mentira. Promessas enganosas, as coisas mais mirabolantes são prometidas, que vão resolver a sua vida. Eles prometem as coisas que você fala: puxa vida, como que ninguém fez isso até agora e este vai fazer? Nós praticamente vamos ter o céu na terra. Daquilo que eles estão nos prometendo, nós não teremos mais problemas, nós teremos uma saúde de qualidade, nós teremos educação de qualidade, nós teremos segurança de qualidade, todas as ruas serão asfaltadas, não vou ter mais dívidas, eu vou
poder andar em segurança pelas ruas, tudo vai acontecer tranquilamente, ele vai gerar tantos milhões de empregos. Maravilha! Que coisa boa! Promessas enganosas, a maioria delas são irreais, são promessas apenas para se elegerem, são relatos mentirosos sobre os seus feitos, aqueles que já foram, tiveram algum cargo e eles mostram assim aquela situação, falam: eu fui prefeito de tal lugar, eu fui governador de tal lugar. Você fala: uau, eu quero morar nesse lugar. Ele mostra aquela imagem e fala: eu quero morar ali, o lugar é muito legal, é perfeito, tem muita segurança, tem saúde, tem educação, está tudo bonitinho. Ele fala: eu fiz, eu realizei, e se eu for presidente, e se eu for deputado, e se eu for senador, eu vou fazer muito mais, eu vou fazer para o Brasil inteiro. Mascaram, maquiam aquilo que eles fizeram. Eles fazem caixa 2 de campanha. Eles falam que gastam tanto, ou arrecadam tanto, quanto eles recebem muito mais, na maioria das vezes. Muitos deles já foram, inclusive, processados, e alguns foi até descoberto caixa 2 sobre eles, porque eles omitem aquilo que eles ganham. Há uma formalidade naquilo que eles ganham, há todo um processo de documentação, mas há muita coisa por fora, muita mentira. E aquilo que mais aparece, né? Sorrisos, beijos e abraços, aqueles homens e mulheres no meio do povo, beijando crianças, tomando um cafezinho, comendo pastelzinho na feira e abraçando aquelas senhorinhas, entrando no mercado, entrando na padaria. E quando passa a eleição, ele continua fazendo tudo isso, só que não. Ele nunca mais vai aparecer lá, ele nunca mais vai comer aquele pastelzinho, ele nunca mais vai tomar aquele cafezinho, ele nunca mais vai precisar de se desinfetar porque ele encostou naquelas pessoas. E muitas vezes ele pensa assim: eu vou lá, mas eu tenho que me desinfetar todo, tenho que tomar um banho, tenho que entrar numa banheira. Eles não estão lá espontaneamente abraçando as pessoas. Eles são mentirosos. A maior parte deles são mentirosos, falsos. A mentira fica muito evidente nesta época. E a questão para nós é como você reage diante da mentira. Você acredita na mentira? Você faz que acredita? Você é levado pela mentira? Você já foi prejudicado por uma mentira? Alguém já te enganou? Alguém já falou algo, te prometeu algo e não cumpriu? Provavelmente. Para mim, muitas vezes. Para você, provavelmente também. Muito comum. Qualquer coisa que você pensar, serviço de telefonia, ou mesmo um relacionamento, uma pessoa, um amigo, te prometeu algo e não cumpriu, um produto que você comprou, que prometia algo e aquilo não trouxe efeito nenhum para você, foi o contrário. Você já foi prejudicado por mentira? Você já perdeu amizades ou dinheiro, ou assim disposto com pessoas? A mentira, ela tem a ver com um pensamento egoísta. Uma pessoa mente quando ela pensa apenas no benefício próprio. Ela está mentindo para conseguir algo para si, para ser reconhecida, ou para não ter que pagar algo mais, ou para se eximir de culpa. Não fui eu que fiz, foi o outro, foi aquela outra pessoa, eu sou inocente. A mentira sempre tem a ver com a questão egoísta, de eu ter benefício próprio, mesmo que eu prejudique outras pessoas. O que nós vimos até agora nas Escrituras, na semana anterior, a última vez que nós vimos o texto de Atos, já que os nossos irmãos pregaram nessas últimas semanas, nós vimos no capítulo 4, versículo 36, que é o último versículo do capítulo 4, que fala: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo
vendendo-o, trouxe o preço e depositou-o aos pés dos apóstolos. Então nós vemos este homem, José, que foi dado o nome dele de Barnabé. Ele pega de livre e espontânea vontade a um terreno que é dele, e ele vende, e ele coloca aos pés dos apóstolos. Para que ele faz isso? Para enriquecer os apóstolos? Claro que não. Nós já vimos na palavra de Deus que os apóstolos eram responsáveis por suprir os crentes daquela época, onde há aquela conversão em massa. Nós vemos em Atos capítulo 2, mais de 3.000 convertidos. Depois já fala que há ali mais de 5.000 convertidos, e fala que nenhuma dessas pessoas tinha necessidade, porque um irmão ia ajudando o outro de acordo com a necessidade de cada um. Nós vimos isso. Então os apóstolos, eles tinham essa responsabilidade de receber, portanto, esses dividendos, esses valores, para ajudar pessoas pobres, viúvas, órfãos eram ajudados. Pessoas que estavam por ali em viagem, não tinham como se hospedar, não tinham o que comer, eram ajudados. E os apóstolos tinham essa responsabilidade para suprir essas pessoas. E por isso, então, eles contavam com a simpatia de todo o povo, porque não havia necessitado entre eles, dentre outras coisas que nós já estudamos. Eles partiam o pão de casa em casa, eles tinham a comunhão, não havia necessidade entre eles, porque eles cuidavam dos irmãos. Então esse valor que Barnabé vende o terreno de livre e espontânea vontade, ele leva aos pés dos apóstolos para que seja distribuído entre esses irmãos que têm necessidade. E aí então mostra esta piedade de Barnabé. Ele não necessitava fazer isso. Não era uma ordem fazer isso. Os apóstolos nunca falaram: olha, quem tem terreno, vende aí. Vocês têm que dar tudo aqui para nós. Tem que dar porque a gente vai distribuir para todo mundo. Não, foi de livre e espontânea vontade. Foi de acordo com a generosidade que ele tinha. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele consagrou a Deus aquilo. Ele falou: eu vou dedicar ao Senhor isto. Eu vou dedicar à igreja isso, aos necessitados da igreja. Ele mostra a sua fidelidade a Deus. Ele mostra que ele está neste mundo não pensando nos benefícios que ele vai ter tendo um terreno, mas ele vai pensar na glória de Deus, na fidelidade a Deus. O texto aqui vai nos falar, no versículo 1 do capítulo 5, ele fala: entretanto. Quando o texto nos fala entretanto, obviamente que existe algo antes. Nenhum texto que você vá fazer, desde os seus primeiros anos de escola, que falam para você fazer uma redação, ele não vai começar com entretanto. Você coloca o título e coloca entretanto. Não existe nenhum texto assim. O entretanto, ele está aqui porque aconteceu algo antes, aonde um homem vende o terreno e coloca aos pés dos apóstolos em sua totalidade. E aí ele vai falar entretanto, ou seja, vai acontecer algo diferente agora. Barnabé, José, chamado Barnabé, fez aquilo. Entretanto, alguém fez algo diferente. Mostra ali que existiam duas pessoas, um casal, que o texto ali nos fala: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Ananias, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso, o significado do nome dele é esse. E Safira é a formosa, formosura, bela. Então mostra aqui que o nome deles não condizia muito com aquilo que eles fizeram, porque não demonstraram a graça de Deus, e não foi algo formoso, algo belo que eles fizeram. Por mais que Safira pudesse ser uma mulher bela, e a Escritura não nos fala, apenas nos mostra que o significado do nome dela era esse, mas há uma atitude bastante terrível e feia por parte dela. Isto vai mostrar então que há aqui
como o Evangelho do Senhor, ele traz vida, mas em alguns momentos ele também traz morte. A palavra de Deus mesmo nos fala que nós temos, fala do bom perfume de Cristo, que ele pode ser aroma de vida, mas pode ser perfume de morte também, para aqueles que não creem. Então o Evangelho, ele, em certas circunstâncias, ele mata-se. Principalmente neste entretanto, quando eles fazem algo diferente. Eles também possuem um terreno, eles também vendem o seu terreno, eles também levam aos pés dos apóstolos, mas há algo diferente aqui. Eles tiram uma parte deste valor. E o Evangelho, que nós falamos que ele mata, é quando ele convive amigavelmente com a mentira. Quando alguém convive amigavelmente com a mentira, acho que é normal, é tranquilo mentir, que é tranquilo você omitir questões, que é normal enganar pessoas. Este Evangelho condena, porque a palavra de Deus, ela traz salvação para quem se arrepende, mas condena aquele que ouviu e não compreendeu e não aplicou a palavra de Deus. O texto nos fala aqui, Ananias e Safira, o texto nos fala aqui, no versículo 2, mas em acordo com sua mulher. Ele fez um acordo de mentir. Percebam que o problema não era eles tirarem o dinheiro, era mentira. Eles fazem um acordo de chegar e falar: olha, nós trouxemos todo o dinheiro do terreno aqui, estamos depositando aqui aos pés dos apóstolos para que seja administrado para o cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os humildes. Olha como nós somos piedosos assim como Barnabé. Nós somos pessoas que são desprendidas desta vida como Barnabé. Nós pensamos no nosso próximo assim como pensa Barnabé. Eles fazem um acordo entre si, eles conversam e combinam: olha, nós vamos chegar ali aos apóstolos e vamos falar: olha, nós vendemos este terreno por este valor. E combinam o valor. Chega ali, eu chego para minha esposa e falo: olha, nós vamos vender aquela nossa propriedade lá e ela vale 100 e nós vamos ficar com 20 e vamos entregar 80, mas nós vamos falar que demos a totalidade, que a gente vendeu por 80. Que a gente combina tudo, deixa tudo ensaiadinho, para ninguém pegar a gente na mentira. E eles fazem então este acordo entre eles de mentirem e retêm parte do valor e levam o restante. O versículo 3 nos fala: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então o Evangelho mata quando há mentira. O texto aqui está falando: vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram para o próprio Senhor. O versículo 4 vai falar isso. O texto ali fala: não mentiste aos homens, mas a Deus. Percebam que há este paralelo entre o Espírito Santo e Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Pedro deixa claro isso: vocês mentiram a Deus. Vocês não estão mentindo para nós, os apóstolos, estão mentindo para Deus. Estão tentando enganar a Deus. Então este Evangelho mata quando uma pessoa acha que ela pode mentir e que ela vai ficar impune diante de Deus, que ela pode enganar, que ela pode omitir e que Deus não vai cobrar dela. Não há problema, Deus não vai cobrar. Deus é bonzinho, é uma coisa pequenininha, ninguém liga. Então é o Evangelho que mata quando nós fazemos pouco caso de Deus, achando que nós podemos mentir, que nós podemos manipular, que nós podemos enganar, que nós podemos falar: não é bem assim.
Não, está tudo bem, estou indo bem na escola, minhas notas estão boas, não tem tarefa, não tem nem reclamação minha na escola não tem bilhete. Ou quando chega no serviço, fala, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava difícil, quando na verdade dormiu um pouquinho mais lá, e ficou dormindo aqueles 5 minutos, aí colocou no modo soneca, mais 5 minutos, e der mais 5 minutos, aí saiu correndo e falou pro chefe, puxa, o trânsito está terrível hoje. Ou morreu tal parente. Tem um monte de parentes, a pessoa tem 200 parentes, morre parente toda semana quase. Mentiras. Mentir para o cônjuge, mentir sobre o que gastou, quanto ganhou. Mentiras. Entendamos que nós precisamos entender que nós mentimos. Quando nós mentimos, primeiramente nós mentimos a Deus. Quando Davi peca, quando ele cai em pecado de adultério, e quando ele vai falar lá no Salmo, ele fala, pequei contra ti, Senhor. É claro que ele ofendeu Batseba, ele ofendeu o seu marido, Urias, mas ele pecou primeiramente contra Deus. O pecado dele foi primeiramente contra Deus. E no caso da mentira, nós mentimos primeiramente a Deus. O versículo 9 também nos fala ali, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. O Evangelho mata quando nós tentamos o Espírito do Senhor. Quando nós fazemos algo que é contrário à sua vontade e tentamos o Senhor e desagradamos a Ele, isso mostra que nós não reconhecemos quem Ele é. Nós convivemos com a mentira como se fosse algo tranquilo. Nós mentimos tranquilamente. 1º de abril. Ou usamos de mentiras como se fosse algo normal, natural. Tem pessoas que não conseguem viver sem mentir. Elas têm uma compulsão por mentira, parece. Elas não conseguem fazer nada sem mentir. Quando ela fala algo, você fala, você está mentindo, não é possível. E você vê ela mentir, você percebe essa pessoa mentindo, ela não tem temor nenhum no coração. O Evangelho, ele gera a morte. Quando nós vemos dos versículos 3 ao 10, este relato do que está acontecendo aqui, deste gerar a morte, tanto na vida de Ananias e de Safira, primeiramente nós precisamos entender que este é um fato, não é normativo. Assim como nós falamos que aquilo que aconteceu lá no dia de Pentecostes não fica acontecendo toda hora, descendo línguas de fogo, e o povo falando em línguas que eram línguas das pessoas que vinham de outros países, não tem nada de língua estranha lá. Nós já explicamos esse texto. Esse texto também não é normativo. Olha só, todo mundo que mentir vai cair morto. Imagine, gente, teríamos grandes problemas. Ia ter que abrir muito cemitério por aí. Então o texto não é normativo, ele está nos mostrando didaticamente que é algo que traz uma consequência grave, que Deus não convive com o pecado, que Deus odeia a mentira. E que quando nós mentimos, quando você e eu mentimos, nós mentimos a Deus, ao Espírito Santo. O texto nos fala aqui no versículo 3 que Satanás encheu o coração dele. Encheu o coração de Ananias. Versículo 3 fala, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentirses ao Espírito Santo? Satanás enche o nosso coração quando nós estamos vazios de Deus. Quando nós não buscamos estarmos cheios do Espírito, como Efésios capítulo 5, versículo 18 vai falar, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai discorrer sobre várias questões ali, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vai falar de um marido amar a esposa, de a mulher ser submissa ao marido, de os filhos honrarem aos pais, dos servos serem submissos aos seus senhores, de os senhores
não submeterem os seus escravos a nenhuma situação terrível. Ele coloca a obediência a Deus como uma consequência de uma pessoa que está cheia do Espírito, que vive no Espírito do Senhor. Então, quando uma pessoa, Satanás enche o seu coração, é porque ela está se deixando levar, está deixando a palavra de lado, está deixando uma vida consagrada diante de Deus de lado, para viver para si próprio, para viver para o seu próprio benefício. Deixa eu ver como é que eu vou ganhar alguma coisa, como eu vou me dar bem. Nós vemos num país onde tudo é fazer para me dar bem. Eu não preciso nem assistir novela. As poucas vezes que eu assisto TV, eu assisto algum comercial, já me enoja ver as propagandas das novelas. De como a enganação, de como a mentira, para um enganar o outro, para dar golpe do baú, para matar, para trair. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Satanás enchendo o coração de pessoas, porque são pessoas que estão vazias de Cristo, vazias do Evangelho, vazias da palavra de Deus. E Satanás enche o coração dessas pessoas. O versículo 5 fala ali: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias ouve aquelas palavras, a confrontação de Pedro, ele morre. Ele é condenado pelo Senhor. Não é Pedro quem o mata, é o Senhor, porque ele havia mentido para Deus, e Deus o pune ele. Então a punição didática mostrando: Deus não convive com a mentira. O Evangelho não é brincadeira. Tem muita gente brincando de viver o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira, é coisa séria. A responsabilidade em você, se você conhece a palavra de Deus, a responsabilidade em você de você servir ao Senhor, de você seguir nos seus caminhos. Você vai ser cobrado por isso. Ananias e Safira conheciam a palavra, ouviram o Evangelho e mentiram ao Senhor. E morreram. Versículo 10 fala de Safira, que ela morreu. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Levou a morte física deles. Eles morrem como punição. Eles são enterrados no mesmo dia. E essa era uma questão cerimonial. Quando uma pessoa era considerada impura, maldita, ela era enterrada no mesmo dia. Não havia ali uma situação de esperar um tempo. Não, ela morria, ela já era levada para ser enterrada, porque ela era considerada impura, maldita. Então o Evangelho, quando não obedecido, ele traz morte, sim, morte espiritual. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e não crê, o Evangelho condena. Não é só o fato de ela ter ouvido, ela precisa crer, ela precisa compreender, ela precisa obedecer a palavra de Deus. Se ela não obedecer, ela está condenada. Então o Evangelho traz a morte nesse sentido. Mas o Evangelho também conduz à vida. O Evangelho conduz à vida quando repreende o pecado. Vejam versículos 3 e 4 ali o que o texto nos fala. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? Então que o Evangelho ele pode conduzir à vida, porque o Evangelho ele confronta e repreende o pecado. No caso de Ananias aqui, Pedro chega e fala: olha, vocês venderam o terreno, não era obrigação de vocês trazerem todo o valor, vocês poderiam reter parte do valor. Ele está falando: conservando, porventura, não seria teu? Ele está falando: vocês podiam vender e ficar para vocês, vocês não precisavam dar nada. Nada. Percebam, gente, o problema não foi eles ficarem com um pouco, eles tinham que dar tudo. Não, Pedro está falando: vocês poderiam vender, ficar com todo o valor, não haveria problema algum. Mas eles quiseram parecer algo, quiseram vanglória, quiseram reconhecimento.
Então o Evangelho ele pode conduzir a vida quando há esta repreensão, quando não se passa a mão no pecado. Quando nós, como irmãos, aqui vemos um erro, nós temos que repreender, exortar, falar: irmão, você está em erro, você está em pecado, há problema nisso, você está entristecendo a Deus, você está prejudicando pessoas. Porque o Evangelho é para repreender, é para alertar: irmão, você está indo por um caminho errado e você vai se machucar outras pessoas. Neste caso, há uma repreensão, há uma placa ali falando: olha, vocês estão errados, vocês fizeram errado, vocês não se arrependeram. Não houve em nenhum momento uma situação em que eles falam: nós nos arrependemos do que nós fizemos. Nós estamos aqui com o coração apertado porque a gente se arrependeu daquilo que a gente fez. Em nenhum momento eles fizeram isso. O versículo 9 nos fala ali: tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Condena o erro através da disciplina. E no caso, essa disciplina foi uma disciplina capital, a morte. Mas na maioria das vezes isso não acontece, graças a Deus. Mas a disciplina, ela é importante na igreja, para que a igreja compreenda que Deus não convive com o pecado, que o pecado tem consequências, e que há necessidade da disciplina para que a igreja viva uma vida de santidade. E este Evangelho, portanto, ele conduz a vida porque ele traz temor a outras pessoas. Quando vê uma disciplina acontecendo com uma pessoa, neste caso a morte dessas pessoas, e na maioria das vezes, graças a Deus, no meio de nós, há uma disciplina, quando necessário uma exclusão. Infelizmente isso também acontece, né? Pelo fato de uma pessoa não se arrepender, ela é excluída, mas isso gera temor no coração das pessoas. Por elas olharem: o pecado tem consequências, então eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso ter uma comunhão com Deus para que eu não caia, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador também, e eu preciso viver para o Senhor, eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Eu não posso viver o Evangelho como se fosse viver apenas para eu aproveitar de algo que o Evangelho vai me dar, mas de eu consagrar a minha vida, os meus bens, os meus recursos, o meu tempo, minha inteligência ao Senhor. Consagrar a minha vida ao Senhor. Versículo 5 e versículo 11 nos dizem assim, versículo 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o versículo 11 diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Acontece isso, e há grande temor diante deles. Então o Evangelho conduz a vida, mostra: olha, há consequências do pecado, vamos nos firmar, vamos buscar ao Senhor, vamos consagrar as nossas vidas. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não convive com a mentira, Deus não convive com o engano, Deus é santo. No Senhor está a verdade. O diabo é o pai da mentira. No Senhor está a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então isso gera temor no coração dessas pessoas que estão ali. Elas temem. E elas então se voltam para o Senhor. Temem por aquilo que aconteceu. Não só por aquilo que aconteceu, mas pela seriedade do Evangelho. Não era mais uma seita que estava surgindo por ali. Era o povo de Deus, a igreja verdadeira, onde temos por cabeça o Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer coisa. É o povo de Deus. Não é uma brincadeira. Não é uma gincana. Não é quem é mais popular. Não é quem tem mais, quem dá mais. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, para viver o Evangelho. Não estamos aqui para viver para nós mesmos, para reconhecimento. O Evangelho do Senhor
Jesus Cristo conduz a vida quando Ele gera temor nos nossos corações, quando a gente não olha com indiferença para as coisas de Deus, quando a gente entende a necessidade e a seriedade de consagrarmos as nossas vidas a Ele. Algumas reflexões e aplicações para nós hoje. Deus não quer apenas o nosso esforço e bens materiais. Ele quer fidelidade, Ele quer consagração nossa. Seu esforço, seus bens materiais. Vou dar uma oferta boa esse mês lá, porque eu quero que Deus me abençoe. Quero falar, olha, eu sou fiel, eu sou bom. Deus não quer isso. Se você quer fazer desse jeito, não faça. A palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios que cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não dê com tristeza e nem por necessidade. Não dê pensando, olha só, eu poderia comprar um aparelho de som, poderia comprar um secador de cabelo, uma televisão, poderia fazer tantas coisas, uma viagem com esse dinheiro. Se você pensa assim, não oferte, não faça nada na igreja que você pense desta forma. Ou você pensar, eu vou dar porque eu quero que Deus multiplique na minha vida, porque eu quero receber 10 vezes mais. Não faça isso. Deus não aceita esse tipo de oferta. Deus não quer esse tipo de esforço seus. Deus não quer seus bens materiais. Ele quer fidelidade, Ele quer consagração, Ele quer que você faça de seu coração. Olha, eu quero dar este valor porque eu quero ver a obra do Senhor indo para frente, eu quero que a igreja evangelize mais, eu quero que a igreja invista nos missionários, eu quero que a igreja invista em material didático para as crianças, em material didático para os adultos, em subsidiar alguém que necessite ir para um congresso e não tenha condição, a gente vai poder ajudar e tal. Pensando na obra de Deus, no reino de Deus, não pensando em si próprio. Não assuma um compromisso que você não vai cumprir. Não assuma, não faça isso. Não faça isso. Se você assume um compromisso, você fala, eu assumo um compromisso, você não precisa nem falar para mim. Você fala, assumo um compromisso diante de Deus, que eu vou dar uma oferta de R$10 todo mês. Você assumiu diante de Deus, faça. Mas não assuma nada que você não possa cumprir. De Deus não se zomba. Só faça aquilo, só assuma um compromisso que você pode cumprir. É assim em todo lugar. Se você vai comprar algo, você só vai comprar quando você percebe que você tem condições de comprar aquilo, de adquirir aquilo. Você só assume um compromisso de ir a algum lugar com algum amigo, com algum parente, quando você tem condições de ir. Você não vai marcar num horário de trabalho, num horário que você está na escola, e falar, meu amigo, eu vou encontrar com você tal horário, a gente vai lá no shopping, eu vou ter prova de matemática nesse horário, mas eu vou te encontrar lá. Assuma um compromisso que você não pode cumprir. Estou no meu horário de trabalho, bem no horário que dá mais movimento, a gente pode se encontrar para tomar um café. Dá. Assim na igreja também. Eu quero assumir um ministério na igreja, eu quero assumir que eu vou dar tanto de oferta lá todo mês. Não assuma um compromisso que você não pode cumprir. Você estará mentindo para Deus, estará desonrando o Senhor, não estará sendo fiel à palavra de Deus. Pense nos benefícios do reino e não nos benefícios pessoais. Não pense naquilo que você pode receber. Pense no reino, pense na eternidade. Tem muita gente pensando que eu vou ganhar. E aí nós vemos na igreja muitas vezes um grande shopping center, onde as pessoas estão lá para receber. O que eu vou receber aqui? O que eu vou ganhar? O que tem de oferta hoje aqui para mim? O que será que se eu der algo, eu quero receber algo em troca? É sempre esta questão de pensar nos benefícios próprios e não pensar no próximo e não pensar no reino de Deus. E aí nós começamos, as igrejas começam a fazer um monte de coisas, como por exemplo, almoços, lanches e tal, para arrecadar dinheiro. Porque aí eu vou lá e eu vou ter uma bela de uma refeição. Ela vai lá porque ela quer ganhar algo.
Ela não quer, de repente, doar algo para que a igreja possa usufruir daquilo. Nós já pensamos em fazermos algo com o donativo dos irmãos. Mas o que eu vou ganhar em troca? Você vai ganhar em troca o que você está pensando no reino de Deus, que você está pensando na obra do Senhor na eternidade. E não, eu vou lá porque tem um belo de um almoço, porque vão lavar meu carro, porque vai ter uma pizzada, porque vai ter um cachorro quente. A igreja vira uma grande prestadora de serviços. Você acaba pensando apenas em si próprio. Pense no reino de Deus. Pense naquilo que você pode dar, não no que você pode receber. Pense na eternidade daqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ainda não creram. Pense no reino, não em si próprio. O reino diz respeito a Cristo, o cabeça da igreja. Você é um membro da igreja que está aqui para espalhar o reino de Deus. O reino de Deus, que o próprio Cristo fala: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda que a avareza é idolatria. Colossenses vai falar isso. O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossenses: a avareza é idolatria. Você fala: não, mas eu não me dobro diante de uma imagem, eu sou uma pessoa que crê apenas em Jesus. A Bíblia nos fala: a avareza é idolatria. Jesus mesmo fala: você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou as riquezas, ou mamon, dependendo da versão que você tem das Escrituras. A avareza é idolatria. Se você quer reter algo que é meu, eu não uso, mas eu não dou para ninguém, mas eu não ajudo ninguém com isso, eu não posso nem... esse carro é meu, essa casa é minha, eu não recebo ninguém aqui, eu não dou nenhuma carona, eu não ajudo financeiramente ninguém, que é meu, que eu ganhei com o meu esforço. Idolatria, o dinheiro é o seu Deus. Entenda a gravidade do pecado. A mentira destrói, a mentira mata, a mentira acaba com vidas, magoa pessoas. O pecado é algo grave, não devemos achar que é qualquer coisa. O pecado é algo que nós temos que tratar dia a dia nas nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados e nos colocarmos diante de Deus como pessoas que querem viver a verdade do Evangelho. Reconheça o perigo de uma consciência insensível. Há pessoas que têm hanseníase, também conhecida como lepra, que elas têm insensibilidade em algumas partes do corpo. Nós podemos ficar... Uma pessoa pode queimar uma parte do corpo e ela não sente a dor que uma pessoa sentiria como colocar o braço perto do fogo, por exemplo. Ela não sente dor. Nós podemos ficar insensíveis espiritualmente. Temos uma consciência insensível de começarmos a mentir, de tornarmos algo corriqueiro na nossa vida. Já não tem mais problema. Você convive, você mente, e aquilo já se tornou algo até engraçado. As pessoas estão engraçadas. O cara é mentiroso. Todo mundo sabe que ele mente e ele continua mentindo. Ele acha normal. É aquela coisa que começa aos poucos e tal. Agora, tranquilo, na boa. Cada frase tem uma mentira. Cuidado com esse perigo de você se tornar insensível, ter uma consciência insensível, uma consciência cauterizada, uma consciência que já não olha mais para o Senhor e pensa: estou mentindo, estou em pecado, preciso me arrepender, preciso me voltar para o Senhor, para Jesus, que é a verdade, a vida, o caminho. Há uma necessidade da disciplina na igreja. A igreja precisa exortar, precisa repreender quando há pecado, quando há erro. Quando a igreja não repreende, não exorta, não disciplina, o pecado pode tomar conta. Todo mundo fala: mas aquele irmão faz, por que eu não posso fazer? O que acontece aqui, Ananias e Safira morrem. Se não acontecesse nada ali, se Pedro falasse: mas eles trouxeram um bom tanto aqui, olha só, um valor bom. Vamos só dar uma reprimenda ali, não tem problema. Não, Deus traz uma punição exemplar para mostrar: olha aqui, há algo errado e vocês não devem tratar de qualquer forma
a obra de Deus. A obra de Deus é algo sério, o Evangelho é algo sério, o reino de Deus é algo sério. Reconheça a onisciência de Deus. Provérbios capítulo 15 vai falar que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Salmo 139 vai falar isso também. Para onde fugirei da sua face? Se for ao mais alto céu, se for para mais para o abismo, o Senhor lá está. Não há como fugir da presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 também vai falar isso. Primeiro ele vai falar da palavra de Deus que é viva e eficaz. No versículo 13 ele vai falar que não há nada encoberto diante de Deus, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Deus conhece todas as coisas. Você não consegue esconder nada de Deus. Nada. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. O Senhor julgará todas as coisas. Este texto ilustra um pouco do julgamento do Senhor, onde Ele vai reunir e vai julgar com justiça. E a palavra de Deus nos fala que não herdarão o reino de Deus. Naquela lista estão os mentirosos. Não herdarão o reino de Deus. Então é uma ilustração da justiça divina, do julgamento futuro do Senhor. A Bíblia nos mostra a misericórdia de Deus de salvar um povo. Mostra o derramamento do Espírito de Deus. Mostra ali a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito, milhares de pessoas crendo no Evangelho, mostra a graça e a misericórdia de Deus. Mas também nos mostra o julgamento do Senhor, mostra que Ele é um justo juiz e que Ele julga com toda a retidão, que Ele não deixa impune os pecados. Por isso nós cremos em Cristo, porque nós não conseguimos cumprir plenamente a palavra de Deus, mas o Senhor na cruz morreu pelos nossos pecados, pagou pelas nossas dívidas e agora nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos o Evangelho da vida, que é o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho da mentira, que mente, que engana pessoas. Um Evangelho que trata Jesus de qualquer jeito, como um empregado, como um serviçal seu, como alguém que se pode fazer qualquer coisa. Nós cremos num Jesus Rei sobre todas as coisas, Juiz, Senhor dos senhores, Senhor do universo, Criador de todas as coisas. É nele que nós cremos, no Jesus verdadeiro, no Jesus da palavra de Deus. E todos estão convidados a crer nele, a se prostrar diante dele e reconhecer que ele é Senhor, Salvador, Juiz, soberano. Vamos orar a esse Senhor maravilhoso. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por nos mostrar a sua palavra, ó Deus. Como o Senhor é santo, como o Senhor é justo, como o Senhor é puro. O Senhor não convive com a mentira, o Senhor não convive com o engano. O Senhor quer de nós fidelidade, consagração. Obrigado, Pai, por nos fazer compreender a Tua palavra, por sermos escolhidos por Ti, ó Pai, para vivermos para o Teu reino, para consagrarmos os nossos bens, os nossos talentos, a nossa inteligência, tudo isso que o Senhor tem nos dado, consagrarmos para o Senhor. O que nós temos não é para o nosso próprio benefício, mas é para o Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite. E que nós não tenhamos nenhum prazer em conviver com a mentira, mas que haja em nós, ó Pai, o desejo cada vez maior de viver a verdade que salva, a verdade que liberta, e ela está em Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos. Amém.